Amados irmãos, boa tarde, mas boa tarde mesmo. Que Jesus nos abençoe a todos. 16 horas 31 minutos do dia 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa, domingo da vida, domingo do Cristo ressuscitado, domingo do grande Rei triunfante, o Rei excelso, o Rei solar, que transforma a morte em vida abundante, devolvendo maus tratos, escárnios e injúrias em forma de perdão e de amor para celebrar a Páscoa eterna. Páscoa é vida, Páscoa é amor, Páscoa é uma palavra hebraica, vem do hebraico pesach, que significa passagem. Passagem de uma vida velha para uma vida renovada. Passagem do homem angustiado, deprimido, imaturo, indiferente, infeliz, para o homem fraterno, solidário, benevolente, amoroso e confiante. O Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 1 a 9, traz o relato do discípulo amado a respeito do dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus, o sepulcro encontrado vazio. Prestemos bastante atenção na leitura. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai até Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro, e vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Sagrada Escritura, ele deveria ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. E continuando mais um pouquinho no Evangelho, meus irmãos, nos versículos 11 até 18, nós vamos ter o seguinte: Maria Madalena estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu dois anjos, sentados e vestidos de branco, no lugar onde o corpo de Jesus havia sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. E lhes disseram então: mulher, por que choras? Ela lhes responde: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se fosse tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Diz-lhe então Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus.
Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor e as coisas que Jesus lhe disse. Então, meus irmãos, aqui nós temos duas grandes mensagens de vida: o sepulcro vazio e a ausência do corpo de Jesus. O que significa isso? Isto significa que com Jesus não existe morte, com Jesus só existe vida. O sepulcro vazio é a primeira grande lição que Jesus dá para a humanidade depois de sua desencarnação. A presença da vida vencendo a morte. E Jesus consolida essa vida extraordinária, a sua presença vitoriosa, aparecendo em perispírito para Maria Madalena, para dizer que está mais vivo do que nunca, para dizer que é o grande pastor que continua conquistando ovelhas para o seu rebanho. Maria, num primeiro momento, fica assustada, não reconhece Jesus, mas quando ele diz Maria, com toda aquela inflexão cheia de ternura que ela conhecia tão bem, com toda aquela vibração de carinho que ele havia utilizado para com ela, quando ela se encontrou com ele pela primeira vez e recebeu a cura do processo obsessivo, ela imediatamente reconhece a familiaridade daquela voz. Se volta para ele e ele diz: não me toques, porque não fui ter a meu Pai que está nos céus. Por que será que Jesus teria dito isso? Por uma razão muito simples, porque ele estava em perispírito, o seu perispírito radioso, brilhante, imponderável, inacessível às sensações da matéria. Se Maria fosse tentar abraçar o perispírito de Jesus e não conseguisse, certamente o seu susto seria muito maior. Então Jesus pede para que Maria não o abrace por uma questão de prudência, por uma questão de cautela, para evitar possíveis traumas em quem provavelmente não entenderia a realidade do corpo espiritual. É por isso que Jesus futuramente brinda a humanidade como consolador prometido. Brinda a humanidade com a bênção da Páscoa do Espiritismo. O ministério do Cristo é o de ensementar na história da humanidade o poder do amor, em confronto com as sombras dominadoras da morte. Por isso foi traído, por isso foi negado, por isso foi cruelmente chibatado e depois arrastou pelas estreitas ruas por onde passara antes em triunfo de mentira, na direção do Calvário. Há uma semana atrás, Jesus estava triunfante em Jerusalém. Agora, pelo mesmo local onde entrava em carro de triunfo, montado num jumento, ele transita na direção do Calvário, que lhe seria o cenário para a desencarnação e a ascensão definitiva ao Pai. Mas porque Jesus soubesse que não havia lugar para ele na terra, ele prometeu enviar os seus mensageiros de bondade num momento grave da sociedade, para que essa mesma sociedade pudesse continuar sob a sua tutela. E então, no século das luzes, surge o espiritismo de amor, o espiritismo de luz, a religião mãe que se expande e que alerta de uma forma definitiva a conduta que a humanidade deve tomar para melhor. Maria Madalena foi ao túmulo no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, que para a tradição judaica é o domingo. Para nós, o primeiro dia da semana é sempre o dia de hoje. Este primeiro dia da semana é o dia em que as providências devem ser tomadas no interior do nosso coração.
onde a verdadeira Páscoa deve se realizar. Neste primeiro dia da semana, nós devemos tomar as nossas providências, lembrando das nossas antigas quedas e com o poder de Jesus, transformando-as em plataformas para os sucessos definitivos, para que nós não mais esqueçamos esse primeiro dia da semana. Como diz Emmanuel em Pão Nosso, nós muitas vezes trocamos o primeiro dia da semana em todas as ocasiões, o mais cedo para mais tarde. Quanto mais cedo formos prudentes, quanto mais cedo formos cautelosos, da mesma forma que Jesus foi cauteloso com Maria Madalena, mais cedo nós sentiremos a vitória em nosso coração. Maria Madalena foi prudente, foi curada por Jesus, liberta de 7 demônios, de 7 espíritos obsessores, pelo olhar do Cristo, na mais linda desobsessão que a humanidade conhece. Não perdeu tempo, apressou a sua transformação e se transformou na grande mensageira da Páscoa redentora, da Páscoa que liberta, da Páscoa que traz vida para todos nós. Um excelente domingo de Páscoa a todos, e que essa Páscoa de Jesus se perpetue pelo resto dessa nossa encarnação que temos de passar na Terra, neste momento atípico que estamos atravessando, mas de grande importância para o aprendizado nosso, porque certamente após essa pandemia não seremos mais as mesmas pessoas e teremos evoluído para muito melhor, graças a Deus. E lembrando sempre, tudo com Jesus, nada sem Maria, sob a supervisão de São José, o amado Pai de Jesus e Pai de todos nós.